Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre esse material que está aparecendo para vocês. O nome desse material é... Daqui a pouco eu falo. Primeiro, nós vamos estar manuseando esse material. Então, hoje eu trabalhei com as crianças com esse material. E antes de falar para elas o nome, antes de explicar para elas como que funciona, eu pedi para que elas primeiro manuseassem, experimentassem diferentes formas de usar esse material. Eu tenho material que é feito de madeira. Eles utilizaram o material do livro deles, de matemática, da página 185, que eu pedi para que deixasse já recortado tanto os cubinhos quanto as barrinhas. E aí eu deixei que eles manuseassem durante 5 minutos. E as experiências foram diversas. Teve criança que fez letra do nome. Teve criança que fez letra do nome. Teve criança que fez desenho, fez prédio. Criança que fez prédio. Ok? Eles exploraram de diferentes formas. Ou seja, teve criança que fez desenho, teve criança que fez letras, teve criança que começou a observar que todas as barrinhas tinham a quantidade 10 e que seria a mesma coisa se juntasse 10 cubinhos. Teve criança que fez essas observações. E conforme eles foram falando dessas observações, eu fui registrando para usar no momento da aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, teve criança que falou que a barrinha tinha 10, mas que se juntasse 10 quadradinhos, ficaria também na mesma quantidade da barrinha. E teve criança que fez trocas. A mãe deu uma barrinha e a criança deu 10 quadradinhos, ok? Então, depois que passou esses 5 minutos que eles falaram sobre as observações que eles fizeram, eu falei com eles: crianças, olha só, esse material que vocês manusearam aí na casa de vocês, ele se chama material dourado. De dourado ele não tem nada, né? Ele é um marrom, né? Uma cor assim, cor de madeira. De dourado ele não tem nada, mas esse é o nome dado para esse tipo de material. Então, toda vez que vocês verem esse material, vocês já vão saber que se chama material dourado. Com ele a gente pode montar, né, bloquinhos, montar casinhas, montar letras, montar desenhos, mas o objetivo principal dele é nos auxiliar na matemática. Esse material mágico, que deveria se chamar material mágico, ele nos auxilia no raciocínio da matemática, na contagem, na adição, na subtração, multiplicação, em vários raciocínios que a gente usa no ensino da matemática. E aí, conforme foi passando, eu fui explicando para as crianças que não apresentei todas as peças do material dourado não, tá, gente? Essa aqui é a primeira parte da aula. Então, eu expliquei para as crianças que é o seguinte: o cubinho, a gente pode chamar ele de cubinho, sim, mas ele tem um nome chique. O nome desse cubinho, que é um só, de um em um, se a gente for colocando de um em um, ó, um em um, um em um, um em um. O nome dele, que é de um e um, se chama unidade. O nome dessa pecinha, desse cubinho, o nome chique dele, que a gente pode falar cubinho, mas o nome chique dele é unidade. E aí eu mostrei para as crianças o seguinte: se a gente apagar aqui o restante da palavra, não fica bem parecido? O U e o N de de unidade, não é parecido com o nome do número 1? Exatamente por isso que essa pecinha se chama unidade, porque ela é um cubinho que representa uma unidade. Se a gente juntar duas pecinhas, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Por isso que o nome chique dela é unidade, ok? Depois, eu mostrei para as crianças a barrinha. A gente pode chamar ela de barrinha, sim, mas ela também tem um nome chique. O nome chique dessa barrinha se chama dezena, ok? E aí, observem o seguinte: se a gente apagar as 3 últimas letras, fica o nome de um número. O nome do número 10, justamente por isso que essa barrinha se chama dezena, porque nela nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades, uma dezena, ok? Nós também temos a plaquinha.
Hoje, eu não trabalhei com eles a plaquinha. Eu fiquei limitada à dezena e à unidade. Porque a plaquinha eu vou trabalhar com eles num outro momento, mas eu já vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Essa plaquinha, o nome dela é centena. Observem que se a gente pegar aqui as 3 primeiras letras, a gente vai formar, só mudando o N pelo M, o nome do número 100. Justamente porque nessa plaquinha tem 100 unidades. Se a gente fosse colocando um cubinho em cada espacinho, a gente ia encontrar aqui 100 unidades, 100 quadradinhos. A mesma coisa se a gente for contando. Quando a gente finalizar, vai dar 100. E a gente também pode usar as barrinhas. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, viu? Por ela ter 100 unidades, 100 quadradinhos, 100 cubinhos, o nome dela se chama centena, por ela ter 100, ok? Depois disso, dessa parte da explicação, eu peguei alguns números e coloquei dentro da lata para fazer um sorteio. O número sorteado, eles teriam que montar usando as pecinhas que eles tinham para representar a quantidade. Vamos sortear um número? Vamos ver que número vai sair. Olha, o número que saiu, o número 7. Vamos representar esse número? Prontinho. Usando os cubinhos, as unidades, nós podemos representar a quantidade do número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro número agora, pessoal. Saiu agora o número 1. Fácil, correto? Agora apareceu o número 3. 1, 2, 3. Depois disso, eu peguei números maiores. Eu falei, crianças, está fácil demais, vamos tentar outros números? E coloquei números de 0 até 20 na lata para sortear. Vamos dizer que eu tenha sorteado o número 12. Eu pedi para que elas representassem esse número da forma que elas achavam correto. E elas fizeram de 2 formas. Teve criança que representou desta forma, usando só as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E teve criança que já usou esse formato para representar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No primeiro momento, eu contei para poder mostrar que tinha 12. Só que com a prática de representar os números, eu conversei com as crianças que, como a gente já sabia que todas as barrinhas, né, todas as dezenas têm o quantitativo de 10, a gente não precisa toda vez estar contando 10. A gente pode contar direto. 10, 11, 12. Aí eu expliquei para as crianças o seguinte: essa forma não está errada, mas a gente pode representar esses 10 cubinhos usando uma dezena. A gente pode trocar, fazer uma troca de quantidades iguais. Se eu vou colocar uma barrinha aqui que tem 10 unidades, eu tenho que tirar esses 10 cubinhos, ok? E representar dessa forma, porque a gente já sabe que aqui tem 10. 10 mais 2 igual a 12. Uma outra forma de levar as crianças a estarem raciocinando sobre essa questão da representação é colocando o número 11. Observem que eu posso representar o 11 assim, correto? E eu posso representar o 11 assim. Uma criança falou assim para mim: tia, e se a gente colocar 2 cubinhos? É o número 11? Aí eu perguntei, vamos contar para ver se dá certo? 1, 2. Não é o número 11, é o número 2. Por mais que esse seja o 1 e esse também seja o 1, quando eles estão juntos, a gente lê 11. Então, quando a gente coloca um cubinho aqui e um cubinho aqui, a gente só tem a quantidade 2, que não equivale à quantidade 11. Por isso, a gente precisa colocar uma dezena, que equivale a 10, mais uma unidade que, somando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dá o quantitativo 11. Uma outra forma também de levar as crianças a refletirem sobre os números foi a seguinte: eu tenho aqui o número 3. A gente representa o número 3 dessa forma, correto? Eu posso representar o número 3 dessa forma?
E as crianças falaram: não, tia, não pode, porque se a gente contar os quadradinhos vai dar 30. 10, 20, 30. Correto. E para eu transformar esse número em 30, o que eu preciso fazer? Colocar o número 0. Muito bem. Depois disso, pessoal, deles manusearem o material dourado, da gente fazer várias experiências montando vários números, as crianças fizeram a sistematização através da atividade da apostila, em que, em cada etapa, eu ia mostrando para eles. Dona Maricotinha, a nossa mascote, colocou aqui alguns materiais dourados para a gente pintar o número correspondente correto, sendo que para cada material dourado ela colocou 2 números errados e 1 correto. E aí eu fui mostrando para as crianças. 2 dezenas equivale a que número? E elas foram falando e a gente foi pintando, ok? Sendo que tem uma forma bem prática deles entenderem o número. Observe. Aqui, as crianças já sabem que tem 20 porque elas contaram. Mais para frente, a gente vai estar aprofundando isso com elas, mas eu já vou dar uma dica aqui para vocês no vídeo, tá? Nós temos aqui 2 dezenas. Correto? Nós não temos nenhuma unidade, nenhum cubinho, nós não temos. Então, esse número é o 20. 2 dezenas e 0 unidades, sendo que a gente sabe que o 20, né, ele corresponde a 20 unidades. E aqui, pessoal, nós temos 3 dezenas e 0 unidades, correto? Mas a gente sabe que se a gente contar os cubinhos, nós temos o número 30. E aqui, pessoal, nós temos uma dezena e 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Somando tudo, 16 unidades. Contando tudo, o número 16. E aqui, pessoal, 2 dezenas e 1 unidade. Juntando tudo, contando tudo, o número 21. 21 unidades. Mais um exemplo. 1 dezena e 4 unidades. Somando tudo, 14 unidades. Contando tudo, número 14. Mais um exemplo, 1 dezena, 3 unidades. 1 dezena, 3 unidades. Contando tudo, 13 unidades e o número 13. Mais um exemplo, 2 dezenas, 2 unidades. Contando tudo, 22 unidades. E por último, 1 unidade. Nós podemos representar o número 1 com isso? Não, porque aqui nós temos, sim, uma dezena. Mas se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós temos 10 unidades. Se a gente colocar só 1, a gente tem que falar que aqui tem uma dezena, que equivale a 10. Mas se a gente contar as unidades, nós temos 10 unidades. E aqui, eu posso falar que eu tenho só se for centena. Eu posso falar que eu tenho uma centena, porque uma centena equivale a 100 unidades. Mas, para contar, representar as unidades, a gente precisa colocar aqui os 2 zeros. Ou seja, aqui nós temos 100 unidades, 100 cubinhos. Para finalizar o vídeo, algumas dicas de algumas situações que surgiram na aula, ok? Teve uma criança que falou que poderia trocar 5 unidades por uma dezena, 5 cubinhos por uma barrinha. E aí eu levei a criança a pensar o seguinte: se a gente juntar assim, ó, a mesma quantidade que está em cima está embaixo? Não, não está. Por isso a gente não pode fazer a troca, porque para fazer a troca precisam ser quantidades iguais. O 5 não é suficiente. A gente vai precisar de mais 5. Se eu juntar mais 5, eu tenho a quantidade igual. Desta forma, eu posso substituir 10 cubinhos por uma dezena, uma barrinha com 10. Uma outra situação que também surgiu na aula foi a seguinte: as crianças estavam toda hora contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E eu falei, todas as barrinhas, a gente já conferiu que tem a mesma quantidade. Todas elas têm 10
unidades, 10 cubinhos. Dessa forma, a gente não precisa ficar contando toda vez. A gente pode partir do número. Se eu já sei que aqui tem 10, eu continuo. 10, 11, 12, 13, 14, 15. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e o vídeo seja útil para vocês poderem entender um pouquinho sobre o material dourado, sistema de numeração decimal. E na próxima aula de matemática, a gente vai dar continuidade ao trabalho com o material dourado, trabalhando um pouco de adição, um pouco de subtração e compreendendo ainda mais os quantitativos de números maiores, tá bom? Um beijão, até a próxima aula.